Olá, meus queridos, amados internautas, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje estaremos falando sobre João 3,16, desta vez como comentário teológico. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este versículo é muitas vezes chamado de o coração do Evangelho. Isto devido à sua profundidade teológica e a clareza com que apresenta o plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele expressa o amor de Deus, o propósito redentor de Cristo e a oferta universal da salvação. A salvação é para todos aqueles que a desejam. João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, assim como o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Frequentemente é considerado o coração do Evangelho, porque ele encapsula a essência do plano de salvação, revelando o amor de Deus, o sacrifício de Cristo e a promessa da vida eterna. Aqui está o comentário teológico detalhado desse versículo. E em primeiro lugar, temos que entender o contexto deste versículo. João 3,16 faz parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um líder religioso judeu que buscava compreender a mensagem de Jesus. Ele gostava do que ouvia falar de Jesus, ele certamente já havia acompanhado algumas mensagens presentes, mas ele queria entender a mensagem de Jesus. Nicodemos é confrontado com o ensino sobre o novo nascimento, nascer de novo. Este versículo é uma explicação direta da necessidade da fé para a salvação. Este versículo é uma explicação direta da missão de Jesus. Ele veio para oferecer ao mundo, por meio do amor de Deus, a salvação, através de seu próprio sacrifício. E ele diz: porque Deus amou o mundo. Além do contexto, nós temos então a análise teológica desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus. Deus amou. Este amor não é condicional, nem baseado em um mérito humano. Não, senhores, nós não merecemos nada. Nós não merecíamos a salvação. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados da glória de Deus. E diz mais: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este amor de Deus é ativo, sacrificial e dirigido a toda a humanidade. A palavra grega usada para amor, aqui nesse texto, é ágape, que descreve um amor sacrificial, altruísta e incondicional. Esse amor não é baseado no mérito humano, mas é uma expressão da natureza divina, da natureza de Deus. 1 João 4, verso 8 fala sobre isso. Deus amou de forma incondicional o mundo.
refere-se à humanidade como um todo, incluindo aqueles em rebeldia contra Deus. Porque mesmo que estejam sendo rebeldes até hoje, poderão tomar uma decisão enquanto é tempo e aceitar esse amor de Deus. É importante entender que o amor de Deus é extensivo a todos. O mundo, a palavra grega aqui aplicada é cosmos, refere-se à criação, a criação caída, a criação sofredora por causa do pecado. E essa geração caída que se afastou de Deus tem a chance de retornar a estar em comunhão com Deus, aceitando o amor de Deus através de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso mediador, nosso único e suficiente Salvador. Esse amor universal, Deus manifesta seu amor redentor por toda a criação. A Bíblia diz que a natureza geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a redenção do Senhor, ou seja, quando tudo isso será transformado, renovado, restaurado, pelo poder, pelo amor, pela graça de Deus. Mas Deus começa essa restauração a partir da minha pessoa, da sua pessoa. Esse amor é universal, alcançando todas as pessoas, sem distinção de raça, classe social ou mesmo condição moral. Porque o amor de Deus faz o melhor por cada um de nós. É o que a Bíblia diz. De tal maneira, esta outra palavra importante indica intensidade e profundidade do amor de Deus que é demonstrado na forma suprema, na entrega de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu no lugar de cada um de nós. Destaca a intensidade do amor de Deus, um amor tão profundo que resulta em uma ação extrema, o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho. Ainda dentro desta análise teológica, nós temos o sacrifício de Cristo. O verbo deu implica um ato de entrega deliberada e voluntária. Deus não perguntou se eu merecia, se eu queria, Ele deu. Eu posso fazer uso dessa salvação ou não. Agora já é comigo o problema. A solução do problema Deus já deu. Agora, eu quero largar esse problema de lado e aceitar o dom gratuito de Deus? Deus deu de forma incondicional, deliberada. O propósito de Deus é a salvação de todo aquele que crê. Deus não apenas enviou o seu Filho, mas entregou-o para morrer em nosso lugar. Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus que sofreu. O profeta diz, olha, ele era um homem de dores. Ele não era uma pessoa bonita para que alguém o desejasse. Ele foi levado como o cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele fez tudo isso por mim e por você. Isto, por mim e por você. Este verbo deu aponta para o sacrifício de Jesus. Deus deu seu Filho ao mundo, sabendo que isso implicaria em sofrimento, morte e redenção. Seu Filho unigênito. A singularidade de Jesus como Filho de Deus. Ele é o único. Ele é único em sua relação com o Pai, compartilhando sua natureza divina
de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Destaca-se aqui a relação única e eterna entre Jesus e seu Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. O unigênito Filho de Deus, a palavra unigênito, do grego monógenes, enfatiza que Jesus é o único de sua espécie, singular, exclusivo, o Filho eterno de Deus. Este sacrifício é a prova suprema do amor divino, Deus sacrificando a si mesmo através do seu Filho. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Jesus Cristo é esse sacrifício vivo, essa expressão do amor de Deus em todos os sentidos. Vamos falar agora sobre a universalidade da salvação, para que todo aquele que nele crê, para que aponta para o propósito do sacrifício, oferecer a salvação a todos, para que todos, todo aquele é uma oferta da salvação universal, sem restrição de etnia, cultura, status social ou qualquer outra coisa. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Em uma das suas palavras no livro de Romanos, lá no capítulo 1, versos 16 e 17, falando sobre o poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque a salvação foi direcionada primeiro aos judeus. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A universalidade da salvação está aqui. Todo aquele que nele crê. A salvação não é automática, mas depende da fé em Jesus. A condição para receber os benefícios dos sacrifícios é a fé. Crer em Jesus é mais do que uma aceitação intelectual, envolve confiar nele como Salvador e Senhor, como único mediador. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ter religião, você pode ser zeloso da sua religião, independente de qual seja ela. Mas se Jesus não faz parte desse projeto, você está fora dos céus. Porque hoje, mais do que nunca, até os judeus dependem do Evangelho para serem salvos, ou senão serão julgados pela lei. E a lei é rígida. A lei não tem variação. Os homens criaram vários itens e artigos de fé, mas o que Deus determinou na lei de Moisés não tem mudança. É uma Constituição universal imutável. Muito bem. Crer significa confiar, depender e aceitar Jesus como Salvador, mediador e Senhor. Atos, capítulo 4, verso 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Na carta de Paulo a Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lá no livro de Hebreus, fala-se em o responsável pela nova aliança, o novo pacto. Fala-se no sangue da nova aliança. Não mais no sangue de rodeios, de bodes e cabritos, mas no sangue de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos. Um pouquinho mais à frente, vamos entender que a fé é pessoal e ativa. A fé é o meio pelo qual o ser humano responde à graça de Deus. O quarto ponto dessa análise teológica é a promessa, não
pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Refere-se à condenação eterna, o destino natural de todos os homens separados de Deus. Uma separação definitiva. Romanos capítulo 6, 23 diz isso. Estão destituídos da glória de Deus. Não fazem parte dela. Precisam de Jesus. Precisam entender e atender a esse sacrifício através ou por meio da fé, para receber essa graça salvadora eterna. A salvação de Cristo nos livra da morte eterna, da perdição eterna. O texto diz, mas tenha a vida eterna. Olha, a vida eterna não se refere apenas à duração, mas à qualidade de vida em comunhão com Deus para todos sempre. Você passa a ter vida eterna aqui, enquanto está vivo, e vai usufruir e desfrutar e participar dessa vida eterna para toda a eternidade com Deus. Essa vida começa no momento da conversão, da aceitação pela fé e da entrega incondicional a Jesus como Senhor, Mediador e Salvador. Esse momento da conversão continua para sempre na presença de Deus, mais do que simplesmente viver para sempre. Esta expressão descreve uma qualidade de vida em comunhão com Deus iniciada aqui, agora e culminando na eternidade. É muito bom pensar nisso. Quando Deus nos amou, João 10, verso 10 diz, Jesus disse, dou-vos a vida e a dou em abundância, ou para sempre. Apocalipse 21, verso 3 e 4 também fala dessa salvação, dessa vida eterna. A frase, mas tenha a vida eterna, mostra um contraste claro entre perecer, que é a condenação, e a vida eterna, que é a salvação, enfatizando a escolha diante da qual cada pessoa se encontra. Há duas vidas, uma com Deus e outra sem Deus, você que escolhe. E Deus não te obriga a querer, a aceitar e a desejar somente a Ele. Você é livre para escolher o caminho que você vai seguir. Nós estamos vivendo uma vida humana, mas na frente dessa vida humana temos uma bifurcação, direita e esquerda. A escolha é sua. Vamos pensar nos aspectos teológicos profundos desse texto. Estamos chegando ao final da nossa prédica, do nosso comentário teológico de João 3,16. Primeiro, a Trindade na salvação. O Pai ama o Filho. O Filho obedece ao Pai e sacrifica-se por obediência ao Pai e por amor à humanidade. Porque apresenta o cerne da mensagem cristã, o amor de Deus. E o Espírito Santo faz parte dessa história, porque ele explica em nossa mente, em nossas consciências, o valor desse amor, dessa entrega de Jesus Cristo, dessa salvação que eu posso, você pode, que nós podemos receber e usufruir para sempre. O Espírito Santo aplica essa salvação ao coração do crente, para que todo aquele que nele crê. Como dissemos, João 3,16 é um pequeno evangelho, o coração do evangelho. O evangelho, em um versículo, apresenta aqui o cerne da mensagem cristã.
a principal coisa na vida cristã é o amor de Deus. É a disponibilidade do coração divino em derramar o seu amor sobre cada um de nós. A necessidade da fé existe. A morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário existiu. Ele morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna. E essa promessa de vida eterna se cumpre dia após dia, porque Jesus prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, o caráter de Deus, o versículo 16 do capítulo 3 de João, destaca de forma maravilhosa o amor de Deus. Reflete um Deus justo. Esse Deus justo não ignora o pecado, mas um Deus misericordioso que, apesar de sermos pecadores, proporciona uma solução para esse problema: a nossa salvação. Deus não ama o pecado, mas Ele ama a minha pessoa. Ele ama a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga internauta. O amor de Deus, o motivo maior da salvação. Ele age em favor da humanidade, não porque a humanidade mereça, mas porque o seu amor é infinito e gracioso, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu não consigo fabricar a minha própria salvação, mas eu consigo crer e aceitar o amor de Deus sobre minha vida, sobre minha alma e meu espírito. A centralidade de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Ele é o Filho unigênito do Pai, o único que pode reconciliar a humanidade com Deus. João 14, verso 6 fala sobre isso. Ninguém vai até a Deus se não passar pelo caminho que é Jesus. A fé, como resposta, é necessária. A salvação é universalmente oferecida, mas é individualmente recebida. Cada pessoa é chamada a crer e confiar em Jesus Cristo para obter a salvação. A vida eterna é uma promessa. A vida eterna é tanto um presente atual quanto uma esperança futura. É uma vida em comunhão com Deus, marcada pela paz, alegria e a certeza da eternidade com Ele. O apóstolo Paulo diz: porque somos feituras suas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então chegamos na aplicação prática dessa maravilha que é o amor de Deus, nesse versículo maravilhoso que é João 3,16, que fala sobre o amor de Deus, o reconhecimento do amor de Deus. Meditar sobre a profundidade do amor divino nos leva à gratidão e adoração. Este versículo nos desafia a refletir sobre o profundo amor de Deus, que é a base da nossa salvação. Esse amor deve inspirar gratidão e confiança naquele que nos amou de tal maneira. Há uma urgência na fé. O chamado à crença em Jesus é urgente, pois a vida eterna depende da nossa decisão. A resposta ao amor de Deus é a fé em Jesus. Isso significa confiar em sua obra redentora e viver cada momento desta obra redentora em nossa vida pessoal. Temos que, ao conhecer o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós temos que compartilhar esse evangelho. Este versículo é uma poderosa ferramenta evangelística, pois comunica claramente a essência do cristianismo. Deus amou. Jesus Cristo é a prova desse amor. Eu sou o recipiente deste amor. João 3,16 mostra que a salvação é uma oferta universal. Como seguidores de Cristo, somos chamados a proclamar essa mensagem ao mundo. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
a toda criatura. João 3,16 é um convite universal para experimentar o amor transformador de Deus, confiar no sacrifício de Cristo e entrar na vida eterna, vida abundante e oferecida a todos os que creem. João 3,16 é um lembrete constante de que o Evangelho é, acima de tudo, uma linda história de amor. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa mensagem, comente, compartilhe, deixe o seu like, divulgue a mensagem do amor de Deus. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato conosco. Será um prazer poder abençoá-lo através da nossa experiência cristã e dos nossos conhecimentos teológicos. Até o próximo vídeo.